né? Este salvar aqui, ele é entendido como sendo, né, como sendo um método pelo qual Deus salva, né? Ou seja, um método pelo qual Deus transforma o ser humano em um ser cheio de erros, um ser cheio de pecados, um ser cheio de maus pensamentos, de ações imorais, perversões, em um ser santo, um ser de tristeza, um ser de dor, né? Um ser de amargura no coração, em um ser que tem alegria plena, que caminha no amor. Então, o salvar aqui, ele é entendido exatamente assim, né? Repito a referência, né? Para quem não pegou, é Romanos capítulo 1, versículo 16. Então, o que é que ele vai dizer aqui? Esse salvar aqui desse versículo significa exatamente isso, né? Dá a quem vive numa vida desgraçada uma vida pela graça, uma vida graciada, uma vida de gratidões, uma vida de amor, uma vida de felicidade, uma vida, né, uma vida num paraíso, um paraíso, né, das delícias, dos prazeres, do bom, né, do paraíso de Deus. Então, Paulo vai dizer que os evangelhos é nada mais, nada menos do que o poder de Deus, ou seja, o meio, a capacidade de Deus, ou seja, Deus revela nos evangelhos o seu meio, a sua capacidade de transformar um ser humano cheio de erros, cheio de falhas, cheio de problemas, cheio de pecados, em um ser sem nenhum tipo de mal dentro do seu coração, né? Mas isto é revelado apenas aos que creem. Ele vai dizer, ó, é apenas aos que creem. Digo, Deus jamais se aproximaria de quem não crê nele. Digo, para que se aproximar de Deus é necessário que crê que ele existe. E como é que alguém que não tem fé ou não acredite em Deus possa alcançar alguma coisa dele? Pode até alcançar por meio de sua misericórdia, que é muito grande. Mas, voltando aqui, Paulo vai dizer que os evangelhos, ou seja, que aqueles livros ali, ou seja, que narram a vida de Cristo, né? Ou seja, a vida de Cristo, ou seja, Cristo, né? Aquilo que Cristo ensinou, ou seja, aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo mostrou aqui, ou seja, que Cristo é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Né? Existe um versículo na Bíblia que diz que diz que os médicos, né, ou seja, os doentes procuram os médicos. E que um bom jamais vai caçar um médico. Digo, se você está bem de vida, se você está numa maravilha, você não vai caçar a salvação. Né? Digo, se você precisa da salvação, né, é porque você está muito mal. Então, se você não vê a sua desgraça, sua vergonha, sua inutilidade, enfim, sua deficiência, você não vai caçar esse poder de Deus, né? Então, é necessário que para que as pessoas que recebam esse poder sintam que precisam dele, que necessitam disso, né? Que necessitam deste poder. Os evangelhos, né, como já foi dito, é a vida de Cristo, né? Digo, não a vida dele de maneira cronológica, ou seja, desde o momento em que ele deu o primeiro sopro de vida sobre essa terra, está lá marcado, ó, no minuto tal ele fez isso, segundo tal ele fez aquilo, não é bem assim.
Os evangelhos eles vão mostrar exatamente não a vida cronológica de Jesus Cristo, mas eles vão mostrar exatamente com a finalidade de mostrar que a vida de Jesus, ou seja, que aquilo ali, que Jesus é exatamente o plano de salvação de Deus. Sabem, as pessoas elas ficam a caçar nos cantos, a caçar nas ruas, a caçar por aí, um método de resolver suas vidas. De uma maneira subconsciente, as pessoas ficam caçando isso. Quando vão arranjar um emprego, quando vão a um terapeuta, quando arranjam um namorado, uma namorada, quando casam, quando têm filhos. Então, de uma maneira subconsciente dela, ou seja, ela não faz isso de caso pensado, mas dá para se entender que ela busca isso, ela está tentando resolver sua vida. Ela está tentando resolver, diga, ela está com um mal, está com uma falta, e ela está querendo preencher com aquilo. Eu digo, por que uma pessoa arranja um namorado? Porque está sentindo necessidade, ou seja, está sentindo uma falta e aqui quer preencher. Por que a pessoa vai numa igreja? Porque está sentindo uma falta e quer preencher aquela falta. Por que uma pessoa vai a um terapeuta? Porque sente uma falta e quer preencher aquela falta. Por que a pessoa quer uma carreira de sucesso, vai para uma faculdade, faz vestibular, faz tudo aquilo? Ora, ela quer preencher alguma coisa na sua vida, ela quer ter alguma coisa, ela quer possuir algo. Então, isso mostra uma falta, né? Isso mostra que elas têm uma falta e estão caçando esse preenchimento. Mas isso de maneira subconsciente. E esta maneira que o ser humano anda caçando o preenchimento dessa falta é totalmente de maneira pervertida. Ou seja, ele caça em todos os cantos, menos no canto que é para caçar. Por exemplo, o cara tá cheio de problemas, cheio de perturbações em casa, na família, no lar, no trabalho, seja onde for. Mas, digo, ele leu a Bíblia naquele dia. Ele lê a Bíblia, ele vai para a igreja, ele busca conhecimento das Escrituras, ele busca saber mais sobre Deus, ele busca ver se está na sua vida algum mal dentro dele. Entendem? Entende? Digo, a pessoa busca resolver seus problemas, resolver suas deficiências de maneiras de maneiras impossíveis de obter o resultado esperado. Então acabam que caçando a vida inteira e nunca achando. E eu quero dizer com isso é que todo mundo, de uma certa maneira, tem uma deficiência, né? Tem uma deficiência e está tentando caçar o preenchimento dessa deficiência. Algumas pessoas, né, já tiveram esse preenchimento feito, mas aquelas que ainda não tiveram esse preenchimento, a sua falta, todos os seus preenchimentos, todas as suas faltas, né, que você quer, enfim, resolver ou quer colocar em ordem na sua vida, saiba que aqui está a solução. A solução está nos evangelhos, né? Eu não quero dar muitos detalhes, ou não tenho como dar muitos detalhes, porque os evangelhos são 4 livros, digo, o primeiro evangelho tem 28 capítulos, né? Digo, isso é uma coleção de livros, né? A Bíblia é uma coleção de livros. E são 4 livros são 4 livros ali, né? Muito extensos, muito grandes, muitas coisas. E nem tudo que Jesus Cristo fez está ali, né? Só algumas coisas, digo, não existe todos os nomes de todas aquelas pessoas que ele curou, os lugares, né? Provavelmente de todas as pessoas de onde eram todas as pessoas.